Dando continuidade a nossas reflexões sobre as 7 palavras da cruz, vamos considerar agora a 4ª palavra, uma palavra de desamparo. Ela está registrada por Marcos no capítulo de número 15, versículos 33 e 34, onde ele diz: Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. À hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Houve uma considerável, ou melhor dizendo, houve um considerável intervalo de tempo entre a 3ª e a 4ª palavras. A partir da hora sexta, equivalente às 12 horas ou meio-dia, até a hora nona, que equivale às 15 horas ou 3 horas da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Durante este período, um homem suportou o mais profundo e horrendo sofrimento em silêncio. Durante este período, aconteceu algo único na história da humanidade. Um homem foi desamparado por Deus. Entretanto, devemos, a partir das Escrituras, perguntar: mas Deus desampara alguém? Não diz a Escritura que Deus ampara ao órfão e à viúva? Por exemplo, no Salmo 146, no versículo 9, a Escritura diz: O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Não diz também as Escrituras que Deus é nosso amparo e nosso libertador? O salmista disse: Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Isso está registrado no Salmo 40, o versículo de 17. Da mesma forma, não diz as Escrituras que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos e que elas se renovam a cada manhã? Conhecemos bem essa porção das Escrituras que dizem: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Se Deus não desampara ninguém, então, por que este homem foi desamparado por Deus? Quero oferecer 3 reflexões de maneira objetiva. A primeira: ele era um pecador depravado e corrupto para ser desamparado por Deus? E a resposta a esta pergunta deve ser sim e não. Não, ele não era um pecador depravado e corrupto, porque ele era santo e jamais cometeu pecado. O testemunho das Escrituras acerca de Jesus é: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Sim, ele era um pecador depravado e corrupto, porque ele foi feito pecado por nós. As Escrituras também dizem: aquele que não conheceu pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que fôssemos nele feitos justiça de Deus. Ele foi desamparado por Deus porque era um criminoso da pior espécie? Novamente, a resposta deve ser sim e não. Não, ele não era um criminoso da pior espécie, porque ele foi um cidadão honesto e cumpridor de seus deveres para com o Estado e para com a sociedade. O próprio Pilatos, que foi o seu juiz, afirmou: Eis que eu vou-lo apresento
para que saibais que eu não acho nele crime algum. Mas, sim, ele era um criminoso da pior espécie, porque ele foi considerado o pior dos criminosos e tratado como tal. Lucas registra no capítulo 23 do seu evangelho, e ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Mais adiante, no mesmo capítulo, insistiram, porém cada vez mais, dizendo: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou até aqui. Um pouco mais adiante ainda, então, pela terceira vez lhe perguntou: que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de castigá-lo, soltá-lo-ei. Mas eles instaram com grandes gritos, pedindo-lhe que fosse crucificado, e o seu clamor prevaleceu. Ele foi considerado o criminoso da pior espécie. Ele foi desamparado por Deus porque era um transgressor da lei? Mais uma vez, a nossa resposta deve ser sim e não. Não, ele não era um transgressor da lei, porque, na verdade, ele cumpriu toda a lei. As Escrituras, em Hebreus, capítulo 7, versículo 26, afirmam: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Mas as Escrituras também dizem que ele, sim, era um transgressor da lei de Deus, porque ele assumiu todas as nossas transgressões da lei de Deus. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 24, afirma: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então ele foi desamparado por Deus, porque foi considerado um pecador depravado e corrupto, porque foi declarado um criminoso da pior espécie e porque era um transgressor da lei, assumindo o nosso lugar como pecadores depravados e corruptos, como criminosos da pior espécie e como transgressores da lei de Deus. Temos aqui então um caso único. Jesus Cristo é o único homem que foi desamparado por Deus. Entretanto, ele foi desamparado por Deus por nossa causa e para o nosso benefício. O profeta Isaías afirma: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Deus não desampara ninguém, porque ele desamparou a Jesus por nós. Esta é a quarta palavra da cruz. Esperamos ver você daqui mais alguns minutos para refletirmos sobre a quinta palavra da cruz, a palavra de sofrimento. Até daqui um pouco.